Olá, turma, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre biossegurança. Mas o que é biossegurança? Em todo ambiente de trabalho, em todo ambiente de convívio entre pessoas, animais e o meio ambiente, existem riscos que são macro e microbiológicos. Se a gente pensar numa tradução literal, biossegurança nada mais é que segurança de vida. É o conjunto de normas, de técnicas e procedimentos que nós adotamos para conter a contaminação que pode ser cruzada, que pode ser através de micro-organismos, porque eles estão no nosso ambiente, não é? Então, o nosso objetivo com a biossegurança é sempre diminuir esses riscos, né, no convívio entre os seres humanos e os animais e o meio ambiente, tanto para o ambiente de trabalho quanto para ambientes de saúde ou principalmente os ambientes de beleza. De que forma acontecem, né, as contaminações? A gente precisa basicamente aí de alguns elementos, que seriam os micro-organismos patogênicos, precisaríamos do reservatório, que seja onde ele se prolifera, precisaríamos da fonte, ou seja, o veículo que leva esse micro-organismo da sua casinha para o hospedeiro, que vem a ser mais um elemento, e a porta de entrada, que nós conhecemos algumas. Por exemplo, as nossas mãos. Hoje estamos no período de pandemia do Covid-19 e estamos observando essa necessidade. A mão é a grande porta de entrada do coronavírus, né? Então a gente precisa higienizar, proteger, mas existem outros micro-organismos que se utilizam de portas de entradas diversas, como a boca, olhos, os pés, né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma verminose, a verminose pode usar como porta de entrada principalmente os pés, né? Quem gosta aí de rio conhece aí algumas das grandes bactérias, né, as cistosomas e tal. Então, a gente tem várias portas de entrada. A boca, por exemplo, por ser uma semimucosa, é uma grande porta de entrada, né? Os olhos e as mãos, que em tudo toca. A gente tem que estar sempre atento que a gente está tocando tudo. Acredito que a gente, pensando numa coisa boa do Covid-19, vai ser essa educação para nossas mãos, né? A gente hoje está aprendendo a lavar as mãos de uma forma mais sistemática, né? Porque o recomendado é lavar de 1 em 1 hora. A higienização com álcool gel. Então, tudo isso, quando essa pandemia passar, vai ficar como um legado educativo pra gente. E que bom, porque nós que estamos dentro da área da beleza, precisamos realmente de forma sistemática, entre um atendimento e outro, fazer a nossa higienização de mãos, dependendo da área de cada um, fazer a higienização dos materiais. Então isso tudo vai ficar aí de legado positivo pra gente. Bom, então, para a gente entender como que a gente vai estabelecer a biossegurança nos nossos negócios, na nossa demanda de beleza, é preciso entender que em 2012, a Lei 12.592/12, sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff, ela regulamenta a profissão da área da beleza. Então, cabeleireiros, maquiadores, designers, todos hoje são reconhecidos como profissão regulamentada. Muito bom, né? Mas isso trouxe também consigo um aumento na nossa responsabilidade de biossegurança. Então, por isso que é tão importante que o profissional dentro da área de beleza conheça as normas de biossegurança para que possa se proteger e proteger seu cliente, proteger seu negócio também. Porque, é claro, como trata-se de uma legislação, à medida que nós não a cumprimos da forma correta, a gente está sujeito às penalidades que existem, né, dentro da lei. Mas o mais importante é a gente entender o que a gente precisa ter, porque quando a gente fala de biossegurança, principalmente dentro do nosso ambiente, e agora falando muito especificamente do nosso ambiente de trabalho, a gente tem que entender que a gente tem os riscos macro e microbiológicos, a gente tem riscos físicos, a gente tem riscos operacionais. Então a gente tem todo um critério para seguir dentro do ambiente que a gente vai usar para ambiente de beleza. Então você precisa ter em mente que é preciso que você, ao abrir o seu negócio, você tenha o seu alvará, né, concedido. Esse alvará, ele vai incluir algumas checagens que o governo vai fazer. Ele vai verificar, por exemplo, a presença de extintores de incêndio, a necessidade e quantidade que você precisa ter.
vai checar a necessidade que você tenha de ter autoclave, máquinas para esterilização, a quantidade que você precisa ter de espaçamento e ventilação dentro do seu ambiente. Isso vai trazer para você e para o seu cliente também uma segurança a mais, né? Ele vai, é lógico que para o alvará também vai ser necessário que você comprove a sua formação, né? Mas isso tá tranquilo que vocês já estão aqui com a gente, já vão poder comprovar tudo isso daí. Mas ele vai verificar as instalações, né? Sistema elétrico. Então, gente, ó, quem gosta de fazer aquela boa e velha gambiarra com um monte de tomadinha, risco para a biossegurança, tá, gente? Não pode. Né? Vamos ver as práticas de higiene, a dispensação de resíduos. Então, quem trabalha com agulhamento, quem trabalha com materiais pérfuro-cortantes, tem que ter seguir uma padronização para o descarte desses itens, né? Então, você vai ter ali sempre a sua mão, um checklist de todo o material que você precisa ter e a forma como você vai conduzir a biossegurança dentro do seu negócio. Como eu falei, além disso, você tem outras questões, que, por exemplo, que tende da saúde, né? Saúde sua, saúde de quem trabalha com você. Então, você vai ter que observar também o calendário de vacinações obrigatórias, né? É obrigatório para a gente a vacinação de hepatite, por exemplo, né? Quem trabalha com pérfuros cortantes também tem que ter em dia sempre a vacinação antitétano. Então, são vários agendamentos de vacina que é preciso, né? Vacinação de adulto, que é necessário também na biossegurança e que muitas vezes a gente cai na inobservância, né? O uso de EPIs também, que é extremamente necessário. Também gratidão ao Covid-19, que já vai deixar também esse legado, né? Porque as pessoas ignoravam muito, principalmente o uso de luvas e máscaras. Hoje já está se entendendo essa necessidade, né? Então, o uso das luvas sempre que houver contato com materiais orgânicos. Então, maquiadoras, cabeleireiras sempre vão ter um momento que vão estar precisando utilizar as luvas, né? E aí é uma questão de hábito, tá, gente? No início a gente reclama muito, a mão fica suada, mas a gente se habitua e é uma questão de saúde, então a gente precisa realmente levar a bastante sério, né? O avental, a toalha, tudo isso precisa não necessariamente ser branco, mas existem duas coisas aí que eu quero colocar para vocês. A primeira, se você utiliza toalhas, aventais, toucas brancas, você pode fazer uma higienização em casa, né? Utilizando hipoclorito de sódio de 2 a 2,5%, muito conhecido de nós como água sanitária. A água sanitária, com esse percentual, ela é capaz de matar as principais bactérias, que são as salmonelas e os estafilococos. Então, se ela mata essas duas, que são duas bactérias muito resistentes, com certeza ela mata pequenos micro-organismos que geram dermatites e etc. Então, você pode fazer a higienização em casa pessoalmente. Quando você decide a utilização de materiais coloridos ou pretos, é necessário que você busque uma lavanderia especializada, porque ela vai fazer a lavagem e higienização em caldeiras com temperaturas muito altas, acima de 200 graus, que em casa a gente não consegue fazer. Quem é que vai fazer uma lavagem em casa com uma água nessa temperatura? Não consegue nem colocar a mão dentro, né, gente? Então, a gente tem que ter essa percepção. Não estou dizendo com isso que você não possa utilizar os seus panos coloridos, né? Você pode, mas tem que ter esse cuidado em função da biossegurança, tá, gente? As máscaras também. O ideal é que a gente utilize máscaras descartáveis, mas hoje está aí à nossa disposição, né, a fabricação das máscaras de algodão. Então, o segredo com as máscaras é sempre mantê-las limpas. Se você tiver uma sudorese muito grande, se você estiver suando muito com a máscara, é sempre necessário que você troque. E que durante os seus procedimentos você não fique tocando a máscara, porque você leva a contaminação das mãos para a máscara, e essa região aqui que tem algumas semimucosas, como olho, como boca, acabam podendo ficar desprotegidas com essa contaminação, tá? Então fiquem atentos com relação a isso também. Touca no mesmo sentido. Se você percebe que a touca já tem ali um tempo muito grande que você está utilizando, você já tocou ela muitas vezes, descarte, utilize outra. Se você está utilizando uma touca de algodão, né, substitua e coloque ela para higienização, certo, gente? Em alguns procedimentos vocês vão também estar utilizando óculos de segurança. É importante que a gente fique
atento. Não é o nosso caso, mas também existe um EPI, que é o fone de ouvido. É só se você realmente estiver trabalhando ou se o ruído de secador te incomoda muito, mas fora isso, para nós na nossa área não precisa tanto. E principalmente quero falar com vocês sobre a boa e velha higienização das mãos, que agora tá tão na moda, né, gente? É sempre importante que você tenha em mente que você vai lavar suas mãos, sempre palma, depois entre os dedos. Você precisa higienizar um dedo de cada vez, né? Dorso das mãos, tudo isso precisa ser higienizado. Punho, né? Que às vezes a gente lava a mão aqui e fica esse punho, mas esse punho ele é apoio, né? Nas coisas, então a gente precisa estar atenta para poder fazer essa higienização bem feita. E claro, o álcool gel, né? Partindo aí dessa parte da higienização e da saúde. Além disso, por último, riscos ergonômicos, né, que são o que a gente chama de riscos físicos. Precisa fazer o alongamento antes de começar as atividades, precisa alongar, precisa fazer a técnica correta para que você não tenha lesões musculares, né? Antigamente as cabeleireiras eram muito conhecidas por terem, por exemplo, os cabeleireiros, né? Por serem de uma profissão muito curta, porque logo lesionavam o ombro, lesionava punho, mas se a gente utiliza as técnicas corretas, se a gente faz o alongamento, se a gente cuida para que a gente não tenha essas lesões, você vai conseguir ter aí uma longevidade profissional sem nenhum risco, né? Garanto para vocês, e os nossos professores vão poder discutir um pouco mais sobre isso. Se você utiliza da técnica correta, não existe lesão muscular. Você pode ter um cansaço, mas lesão de jeito nenhum, né? Então, aqui agora a gente abre aí para vocês uma discussão maior dentro dos grupos. Espero que vocês tenham gostado e que seja de proveito para a discussão. O ideal é que vocês coloquem aqui agora todas as dúvidas de vocês, discutam a lei também, que é sempre importante. E dentro do grupo de WhatsApp, seu professor, sua professora vai estender ainda mais esse assunto que é tão importante para a gente. Cuida da nossa saúde, saúde do nosso negócio, saúde do nosso cliente. Tchau, boa aula!